fundado pelo frei franciscano Santo Antônio de Santana Galvão, por volta do ano de 1774 e construído em Taipa de Pilão. O Museu de Arte Sacra está localizado no Mosteiro da Luz, sendo considerado um dos mais importantes monumentos coloniais paulistas do século XVIII. Originalmente era um convento de freiras. No início da colonização portuguesa, a região da Luz era conhecida como os Campos de Guarapé, ou Guaré, uma planície alagável que se estendia a partir da vila, na direção nordeste, ao longo do Tamanduateí, até atingir o rio Tietê. No pátio frontal do museu, encontramos réplicas em bronze dos profetas esculpidos pelo gênio do barroco no Brasil, o artista Manuel Francisco Lisboa. Ao entrar na antiga capela, nos deparamos com a máxima beleza da nave central e, próximo ao altar, o túmulo do venerável Frei Santo Antônio de Santana Galvão.
O acervo do Museu de Arte Sacra da cidade de São Paulo é composto por mais de 4.000 peças, entre obras de arte sacra, retábulos, oratórios, objetos litúrgicos e livros raríssimos, abrangendo também um período que se estende até o século XVI. Por aqui estão bem guardadas relicários do século XVI, das primeiras capelas e igrejas edificadas em solo sagrado da vila de São Paulo de Campos de Piratininga. Neste riquíssimo acervo, encontramos raríssima imagem de Nossa Senhora das Dores, com 7 punhais encravados, esculpida pelo artista mineiro Manuel Francisco Lisboa, peça do século XVIII, toda feita em madeira policromada, possuindo aproximadamente 83 centímetros de altura.
Foi uma tarde agradável de sábado, 27 de março de 2019, em que, estando eu visitando o acervo para meus estudos, como de costume, deparei-me com este agradável concerto de música barroca que apresentei para vocês neste vídeo. Termino este arquivo com a belíssima imagem do século XVI de Nossa Senhora da Luz, esculpida em barro cozido policromado, de autor desconhecido.